Liga o microfone que tá desativado. E agora? Agora sim. Bom dia, professora! Bom dia. Tchau, Francisca. Boa aula. Até 11 11h20. 11h20. Tchau. Sabe o que foi? Porque eu fiquei olhando pro relógio da sala e no fim o relógio da sala ainda faltou 10 para as 10. Ai, teu relógio bebeu, viu? Ou parou, ele tomou remédio. Bom dia, professora! Bom dia, minha linda. Bom dia mesmo. Tchau. Bom dia, Ave professora! Maria. Tchau! Fique com Deus. Daqui a pouco eu entro para finalizar. Tchau. Bora, meus amores. Continua aí na página 213. Linguagem e construção do texto. 213, professora. Meu lindo. Ave Maria, tava doidinha. Eu olhei pro celular e digo, vale a hora, 10h20. Era para ser 10h20, já é 10h25. Então, eu só saio daqui de 11h20. Ouviram, não foi? Ah, não, professora. De 11h10 mesmo. Tá bom, obrigada. Eu, acostumado na sala de aula lá com a máscara, aí estou sentindo falta de uma coisa, da máscara. Deu medo de máscara, estou doidinha já de abrir máscara. Aqui é outra coisa, a mesa é bem grande, jogo o livro na mesa, lá um birôzinho tamanho de nada, uma mesinha de nada, não cabe nada. E Então, aí vai com máscara, né, professora? anotou a página 213? Pronto. Então, linguagem e construção de texto. Escreva sua resposta às questões a seguir no caderno. Primeiro, na primeira parte do artigo, a autora escreve como se estivesse conversando com alguém. Releia. Um dia você pediu para a sua mãe e você ficou bem chateada. E você ficou brava, magoada, com raiva até. Então, letra A, a quem se dirigem esses trechos? Se dirigiu a quem? Ao leitor. Ao leitor, muito bem. Coloca aí, vão colocando aí. Ao leitor. Quer dizer, a pessoa que lê, né? Ao leitor. B. Identifique outro trecho do texto em que a autora parece estar conversando com alguém. E agora? Hein? Identifique outro trecho no texto em que a autora parece estar conversando com alguém. O trecho é esse. Deu até vontade de chorar, não foi? A resposta é essa. Deu até vontade de chorar, não foi? Entendeu? Sim, professora. Oi, João, bom dia. Bom dia, professora. A senhora tá bem? A voz dele é irreconhecível. Estou bem, graças a Deus. Então, o 2. Esse artigo de opinião foi escrito por um psicólogo. Ao escrever, como se conversa-se com o leitor? Ela usa uma linguagem mais espontânea do dia a dia, empregando palavras próprias da linguagem formal dos jovens. A. Copie o caderno, as palavras, copie no caderno uma palavra ou expressão do texto que seja exemplo de uma linguagem mais informal. Qual é? A palavra mais informal aí que tem aí é bombando e mega frustrado. Bombando e mega frustrado. Entendeu? Sim, professora. Sim, senhora, professora. Muito bem. B. Qual é a provável intenção da autora ao escolher essa linguagem mais informal? Qual foi a intenção dela? Para ficar mais próximo do leitor. Pronto, aproximar-se do leitor. Se aproximou do leitor para buscar intimidade com ele, né? Ela queria ser bem íntima dele. C. Em sua opinião,
Esse tom de conversa deixou o texto mais claro ou dificultou sua leitura e o entendimento? Deixou mais claro. Deixou mais claro, muito bem. Deixou mais claro. Com certeza. Terceiro, relê o trecho. Relê o trecho dos primeiros parágrafos do artigo e observe o tempo dos versos destacados. Então, nós temos aí esses versos destacados aí. Um dia você pediu para sua mãe e você ficou bem chateado. No outro dia queria muito ir a uma loja, mas ele chegou muito cansado. Aí os verbos esses que estão pretinhos, né? A outra. E naquela noite, então, em que estava sem sono, deu até vontade de chorar, não foi? Por muitas vezes você fez algum pedido e você ficou bravo. Aí aqui vai perguntar lá qual é o tempo dos verbos. Qual é o tempo expresso por essas formas verbais? É presente, passado ou Passado. futuro? Passado. Passado, muito bem, passado. Passado. Você vai estar só aí de ladinho da letra A, passado. B. Que outras palavras ou expressões nesses trechos também indicam o tempo? Qual é outras palavras que indicam o tempo? Que dá a ideia de advérbio, né? Quando ele diz assim, um dia dá a ideia de tempo, né? Um dia Sim, senhora. noturno, Um né? Dá a dia. ideia de tempo. Naquela noite também dá a ideia de tempo. E por muitas vezes também. Tudo dá a ideia de tempo aí. Todos eles. Dá a ideia de tempo. Um dia noturno. É. Pronto. Você botou as palavras que dá a ideia de tempo aí, né? Um dia noturno. Já botei, senhora. Pronto, muito bem. E os outros estão fazendo? Tá, Ingrid? Hein, Ingrid, minha beleza? Sim, professora, eu não estava conseguindo ligar o microfone, não. Tá Tá não, meu sim. amor, mas ligou ou não? Liguei sim, liguei sim. É que eu tava falando com minha mãe, que ela foi pro hospital que minha avó foi fazer a cirurgia, aí eu tava falando com ela como é que tá lá. Ô, Aí eu tava glória. conseguindo Deus abençoe ela, que ela bem a faça nós tenha todos. um bom sucesso, né? A cirurgia. Aí o quarto, em outro momento do texto, há uma mudança. Releia esse trecho de parágrafos. A. Um pouco de razão. Outro. Mas sabe como a vida é. Mãe e pai também têm uma vida para levar. Outro trecho. Não é sempre que eles podem atender aos filhos. Aí tem 1, 2, 3, tem 5 verbos. Escreva no caderno o tempo verbal. Pode botar aí de lado do livro, quem tiver com o livro. O tempo verbal expresso por esses verbos destacados. Qual é o tempo desses verbos? É presente, passado ou futuro? Acho que presente. Presente. Acho não, é presente. Presente. Sabe, presente, tem. Todos são presentes. Então, você vai estar na letra A, presente. Certo? O B. Assinale a alternativa que completa a frase e explica por que se empregou nessa parte do texto um tempo verbal diferente daquele identificado na atividade 3. Esse tempo verbal foi usado para contar fatos de uma história. Você vai ver qual dos pontinhos você vai marcar. Outro. Foi empregado para aproximar as ideias do cotidiano do leitor. É utilizado para trazer de assuntos, não, para se tratar de assuntos que virão a acontecer, a ajudar a criar o contexto, a situação. Qual seria o certo?
Primeiro pontinho, segundo, terceiro ou quarto pontinho? Acho que o segundo pontinho. Segundo pontinho, foi empregado para aproximar as ideias do cotidiano do leitor, quer dizer, as ideias do dia a dia dele, né? Certo? Aí tem aqui, organização do artigo de opinião. Os artigos de opinião, quer ler, João? Publicado em jornais ou revistas. Leia. Leio. Os Tua artigos boca. de opinião publicados em jornais ou revistas trazem uma ideia e uma opinião sobre um assunto, apresentando também argumentos e conclusão. Observe. Observe de que modo cada parte do artigo de opinião explora esses elementos. Aí vamos ver, né? Apresentação da situação discutida ou introdução. Aí tem parte inicial do texto, em que se apresenta o tema, o problema ou a ideia a ser defendida, né? Isso aí é a apresentação da situação discutida no texto. Argumento e desenvolvimento, quer dizer, os argumentos, aquilo que eu vou conversar, falar, escrever, né? Para parte do texto em que se encontram o raciocínio e as provas empregados para defender a ideia ou opinião apresentada na introdução. E a conclusão, parte que retoma a ideia inicial e reforça a opinião defendida, aquilo que eu estou falando. O texto de Roseli Saião, lido nessa unidade, segue essa organização para discutir a questão É Hora de Me Virar Sozinho, apresentada no título. Quinto, releia esse trecho do artigo de opinião, observando a que parte do texto argumentativo cada um deles correspondem. Um dia você pediu para a sua mãe assistir a um filme com você. 2. No outro dia queria muito ir a uma loja comprar um jogo. 3. E naquela noite, então, em que estava sem sono. 4. Por muitas vezes você fez algum pedido à sua mãe ou a seu pai. Isso aí é a apresentação deles, né? Apresentação do problema deles. As argumentação. Há um pouco de razão em sentir tudo isso. 6. Mas sabe como a vida é. Mas mãe e pai precisam cuidar dos filhos. Precisa cuidar, mas não dá tudo que eles querem, né? Mãe e pai também têm uma vida para levar. Eles trabalham, têm amigos. Isso aí foi os argumentos que ele criou para ele. A conclusão do que ele fez. Não, é sempre que eles podem atender aos filhos na hora em que eles chamam. Você está crescendo. Quanto mais a criança cresce, ainda vai levar algum tempo para conseguir viver por conta própria. Aí na página 215. O texto inicia-se com 3 situações comuns de pedido feito pelos filhos aos pais. Para cada um deles, há um impedimento. Releia. Você vai ler esses três frases aí. Um dia, você pediu para sua mãe assistir a um filme com você, mas ela disse que não podia. No outro dia, pediu para seu pai levá-la até lá a uma loja, mas ele chegou muito cansado. E naquela noite, pediu para sua mãe contar uma história, mas ela disse que precisava dormir.
A. Que palavra foi usada em todas essas frases para dar ideia de contrariedade, dificuldade e obstáculo? Qual foi a palavra que a gente usou aí? Hã? Pediu? Não. Nós usamos a palavra mas. Mas não está em todas as frases? E pediu também. Mas pediu é o verbo, meu amor. Olha a pergunta. Que palavra foi usada em todas essas frases para dar? Foi pediu, foi. Pediu, não, foi não, isso é o verbo. É a palavra mas. Porque mas é uma conjunção. Que vocês vão trabalhar isso no 7º ano, as conjunções coordenadas. Certo? Então, é a palavra mas. Quando ela diz mas. Ela disse que não podia, mas ele chegou muito cansado. Mas ele disse, as palavras repetidas, que precisava dormir. Entendeu? Então, você vai botar só no finzinho aí, mas. Na letra B. Que outra palavra poderia dar a mesma ideia? Ela não está aí, não. Ela poderia dar. Justamente as conjunções, tá vendo? Dava a mesma ideia. Eu podia dizer assim, há um filme como fosse aí, mas, no lugar de mas, eu podia usar. Porém, ela disse que não, eu posso usar a palavra porém, na B. Porém, entretanto ou contudo. Entretanto, ele chegou muito. Isso aí são conjunções coordenadas, que a gente vai trabalhar lá na frente, tá certo? Então, você bota essas 3 palavras. Porém, na B. Porém, entretanto e contudo. Eu não olho no livro, vocês têm conjunção, mas eu acho que tem. Certo? O 7. Assinale a alternativa que expressa os argumentos usados para convencer o leitor a não depender tanto dos pais. Aí há, os pais não precisam cuidar dos filhos. Não é essa não, né? Não. Os pais não precisam fazer tudo na hora que os filhos querem. É certo Sim. ou errado? Sim. Aí marca a letra B. A C. Os pais têm várias atitudes e deveres em seu dia a dia? Sim. Também. Marca também, né? D. Os pais não podem estar sempre à disposição dos filhos? Sim. Sim, também. Nem toda hora o pai está à disposição do filho, né? Sim, senhora. Os pais não devem deixar os filhos se virar sozinhos? Não Não. marca essa daí. Não marca não, né? A 8. Qual argumento da autora você considerou mais convincente? E por quê? Qual foi o argumento mais convincente aí na história toda? O mais convincente foi o quê? Da letra C, eu acho. Da letra C, né? Os pais têm várias atividades e deveres em seu dia a dia. Então, esse argumento é que você tem que escrever aí no 8. Certo? Certo, professora. O 9. As conclusões do artigo localizam-se nos parágrafos 8, 9 e 10. A. Qual parágrafo responde à questão do título? Qual parágrafo responde à questão do título? Deixa eu ver aqui. O 10. O parágrafo 10. Ele já ainda vai levar algum tempo para conseguir viver por conta própria. É o 10. Aí você vai para parágrafo 10, na letra A. O B. Qual justifica a atitude dos pais? Qual é o parágrafo? O 8. O 8. Não é sempre que eles podem, né, atender aos filhos. O 8, parágrafo 8. Sabe? Tá isso, parágrafo 8. C. Qual sugere um modo de um jovem lidar com a situação do título? No parágrafo 10 também. Ainda vai levar algum tempo para conseguir viver. O 10. Outra prova, mas não dá para chegar lá. De repente, o 10, parágrafo 10. Certo? Colocaram? Sim, senhora. Eu botei.
hora de organizar o que estudamos. Aí tem aí, copie o esquema em seu caderno e escolha as palavras do quadro que o completem adequadamente. Aí tem ideia, opinião, conclusão, discussão e assunto. Aí tem artigo de opinião. O texto publicado em jornal e revista ou na internet expressa a Opinião. opinião. Muito bem, a opinião do autor sobre determinado Assunto. assunto. Opinião e assunto aí, certo? Lá. Intenção e finalidade. Defende o quê? Ideias. Muito bem, João. Ideias. Construção, partes, apresentação, argumentos, E conclusão. conclusão. Argumentos, conclusão. Muito bem. Linguagem clara, adequada ao leitor a que se destina. Leitor público-alvo, alguém interessado em assuntos polêmicos que geram Discussão. discussão. Muito bem. Mas tão sabido, meus meninos, viu? Muito bem. Eu quero saber quem é que está aí. Deixa eu ver aqui a hora. Deixa eu fazer assim. Presente. Espera aí, viu? Tá 10 cara. Sueli, Presente. presente. Ravena, Presente, professora. presente, professora. Davi está presente? Acho que ele saiu, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Deixa eu ver. Tá não. Henrique. Salve, Henrique. professora. Oi, Henrique tá aí, né, Henrique? Presente, né? Aham. Eu tô também, João? professora. João Washington. Débora. Não Debrinha? Tá não? Professora, eu tô Ingrid? na aula, professora. Presente. Eu tô vendo Ingrid. Professora. Sara? Presente. É porque eu já tenho a lista aqui, né? Tô só Ela tentando sabe chamar. que você tá aqui, Gavi. Eloá tá presente? Ela acho que não tá, não. Antoniel tá? Dani. Tá Ah, sim. Daniel tá. Tá. Pronto. Faltou chamar alguém? Não. Não. Faltou não, os 10. Davi, cadê tu, Davi? Tá ali. Tô aqui, professora. Tô aqui. Porque hoje eu tô botando o presente de vermelho. Pra eu Sim, saber eu tô que é aqui. hoje. Eu O tô de ontem aqui. foi azul, hoje é vermelho. Quem disse que eu não tava aqui, hein? Não, ninguém disse, não. Eu só perguntei 2 vezes. Ô, professora. Oi. Maria Carolina. Se Maria Carolina não estava ontem, não, Maria? Hã? Tava, professora. Carolina. E por que eu não botei presença em tu ontem? Não tinha nem teu nome, eu não assinei teu nome ontem. Maria Carolina, quer dizer, 11. Tá faltando mais alunos, são 15 alunos. Tem mais alguém aí, não? Ô, professora, não tem na aula, mas tem sim. Não, mas eu quero saber quem está na aula, né? Quem está passando, porque ela quer a relação dos alunos que está faltando. Porque Olha, quem tá na aula, eu vou dizer. Ó, Antoniel, Davi, João Wostil, Henrique, Ravena, Sim. Maria Carolina, Sara, Sim. Andriele e eu. Pronto. Débora não está, né? Não, Nem Débora, nem Eloá. não, e nem João Gabriel. Não, sim, é João Gabriel que está faltando, que eu não tenho esse João Gabriel aqui agora, não. João Gabriel. Pronto. Ele faltou ontem, Ele falta quase todos os dias, professora. então pronto. Ele faltou Verdade. ontem e faltou hoje.
2 dias. Porque ela quer essa relação para saber. Os que estão frequentando, a gente pode fazer de tudo por eles, mas os que não estão frequentando, a gente não pode fazer nada, né? Pronto, ela vai conversar com com certeza. Então, ó, esse menino apresentou os argumentos dele, né? João Walsh fez a prova dele de tarde, não foi, João? Foi, sim, senhora. Porque ele conversou com ela e disse a ela porque porque não pôde vir de manhã. Pronto, ela entendeu e fez a provinha dele. Agora, aluno que não frequenta, depois querer fazer as coisas sem poder, não dá, né? Bora lá. Na outra página, 216. Vixe, só para ler isso. Só para ler, é. Vamos ler, quem lê? Conversa em jogo. Eu leio. Eu Vá. leio, professor. Ô, Ingrid ou João, como reagir? Eu leio o de baixo, então. Pronto. Pois vai lá, João. Como reagir à frustração de não ser atendido? Segundo a autora do artigo de opinião que você leu, não dá para conseguir viver por conta própria de repente. É preciso aprender a se virar sozinho aos poucos. Esse processo, no entanto, pode causar sentimentos de raiva e frustração. Converse com os colegas sobre as questões a seguir. Pense em uma situação em que você precisa fazer alguma coisa sozinho. Que sentimento você teve? Você vai ver aí, né? Como você reage quando não pode contar com a atenção de alguém? Eu não vou gostar, não vou gostar nada disso. Se eu estou precisando naquela hora e a pessoa não pode, eu vou fazer o quê? 3. Conte aos colegas sobre esta situação. Depois ouça o relato dele com respeito, atenção e converse com eles sobre esse processo. Leia aí a história, Ingrid. Certo. A tirinha. A tirinha abaixo, do cartunista Miguel Paiva, apresenta uma questão muito importante para ser discutida nos dias de hoje. Leia. Chiquinha, como você não sai da frente do computador, resolvi estabelecer horários de uso. De manhã, o computador só pode ser usado das 10 ao meio-dia. De tarde, peraí, mãe, deixa eu anotar no laptop para não esquecer. Vai, repete. Leia o resto. Nessa tira, a mãe. Certo. Nessa tira, a mãe de Chiquinha decide estabelecer horários para o uso do computador, porque a menina não sai da frente dele. Entretanto, a garota aproveita a ideia da mãe para continuar usando o computador. E você? Usa computador? Sua família estabelece horários para você navegar na internet, jogar ou fazer outro uso da tecnologia? Em sua opinião, é preciso controlar esse uso? Por quê? Vamos conversar sobre isso. Agora você e seus colegas vão escolher uma ideia para defender. Pense, qual é a sua posição sobre o tempo gasto regularmente por crianças e adolescentes com o computador? Deve-se usá-lo em horários estabelecidos ou esse controle não é necessário? O que é possível fazer? Pense sobre quais argumentos vai empregar para defender a sua opinião. Depois você vai conversar com os colegas que têm a mesma opinião que você e serão formados os grupos para o debate, seguindo as orientações do professor. Aí tem aqui essa orientação, né? A pessoa fazer o debate para fazer isso. Isso era bom você ver de sala de aula, se a gente tivesse sala de aula. Quer ver o que aí? Preparação. A preparação pede o quê? Online dá para fazer. Antes de elaborar os argumentos, pense sobre a posição a ser assumida e converse com os colegas. A turma será dividida em 3 equipes, depois de cada aluno escolher a sua posição. Aí vem as equipes aí, né? Lê aí a equipe, João. Equipe A. Certo. Equipe A.
a favor de horário estabelecido para uso do computador. Imaginem que vocês são da equipe do cartunista e precisam dar continuação à tira, com a criação de mais um quadrinho em que se expõe os argumentos da mãe de Chiquinha para convencer a filha a controlar o uso do computador. Que argumentos seriam esses? Escrevam no caderno. Equipe B. Equipe B. Contra regras de horários para uso do computador. Se a história continuasse e vocês tivessem de apresentar os argumentos da personagem Chiquinha para convencer a mãe a deixá-la usar o computador mais livremente, que argumentos utilizariam? Anote-os no caderno. Equipe C. Equipe C. Parcialmente a favor de horário para uso do computador. Imagine que possa haver um acordo entre Chiquinha e a mãe. Elas poderiam se posicionar parcialmente a favor uma da outra. A mãe de Chiquinha poderia ser mais flexível com os horários, e Chiquinha poderia aceitar algumas regras. Como essas posições poderiam ser expressas? Anote sua opinião e seus argumentos no caderno. Em grupo, reúna-se nas equipes. Em grupo, reúnam-se nas equipes de acordo com a posição assumida e conversem. Cada integrante apresenta suas ideias e seus argumentos. Isso deve ser registrado por escrito pela equipe. Organização. Elejam um representante para apresentar à turma as ideias e os argumentos da equipe. Organização e desenvolvimento. Posicione-se na sala de aula com suas equipes. Aí tem a equipe A, a equipe B, a equipe C. Equipe A. Com os argumentos para defender a posição da mãe, né? Que ele vai falar sobre a mãe. B. Com os argumentos para defender a posição da menina. E C. Com argumentos que defendam o uso mais flexível do computador, mas também aceitam algumas regras da mãe. 2. Quem leu 2? Inicie. Professora. Leio, professora. Iniciem a apresentação respeitando o tempo de fala para cada grupo, estipulado pelo professor. O representante fala primeiro e depois pode ser complementado pelos colegas da equipe. Alguém ficará encarregado de anotar na lousa, lado a lado, os argumentos das três equipes. Lembre-se. Ouçam com atenção a fala dos colegas e esperem a vez de falar. Respeitem opiniões diferentes. Conclusão. Conclusão. 1. Depois das apresentações, a turma toda deverá analisar os argumentos de cada equipe. Cada aluno poderá apresentar o que concluiu sobre o assunto. Sua opinião inicial continuou igual ou você a modificou. Conversem sobre isso. 2. No final, conversem sobre como foi o debate, quais foram os pontos positivos e os pontos a serem melhorados. Isso aí é um trabalho que a gente, se estivesse em sala de aula, a gente estava fazendo na sala, não era? Era, Aqui, sim, os alunos de um senhora. lado, outros do outro, aí tem o outro explicando, a equipe veio explicando. Na página 218, aí tem conexões entre textos, entre conhecimentos, outra linguagem, tirinha e opinião. Bora lá, o artigo da autoria de Roseli. Vai, Ingrid.
O artigo de autoria de Roseli Saião, que você leu, é acompanhado de 2 tirinhas do cartunista catarinense Cartunista. É de... Alexandre Beck. O personagem principal de suas histórias é um menino, Armandinho. Por meio da linguagem visual e da linguagem verbal, essas tirinhas tratam do mesmo assunto discutido no artigo de opinião, porém, com destaques para o humor da situação. Professora, posso ler essa tirinha? Lê a tirinha. Certo. Pai, vamos brincar no parque? Vamos, filho. Poxa, você nunca tem tempo. Depois, eu que não colaboro. Eu disse vamos, filhos. Filho. Ah, Converse com os colegas sobre quais das alternativas abaixo expressa melhor o efeito de sentido provocado na tira de Armandinho, pelo tamanho das pernas do pai em relação ao tamanho do filho. Aconchego, carinho, distância, força, poder ou autoridade. Você vai marcar? Quais são as alternativas que você marcaria aí? Se você fosse marcar. C, D e F. Muito bem. C, que é distância, né? é. D, que é força. E E, que é poder. E F, que é autoridade. São essas questões que você vai marcar aí. O 2. A fala do menino, no segundo quadrinho dessa tira, evidencia que Armandinho não ouviu a resposta do pai a seu convite. A. O que comprova isso na fala do garoto? Comprovou o quê na fala dele? Que ele já está acostumado a ouvir o não? Só está acostumado a ouvir reclamação, né? Só sabia reclamar. Reclamar do que o pai perguntava. Pode estar assim, o fato de ele reclamar, né, do pai. Ele reclamava muito do pai. B. Por quê? Ou por que não? Por não ter ouvido a resposta do pai, o garoto argumenta para provar que não é compreendido. Qual é o argumento de Armandinho? Qual foi o argumento dele? O argumento dele foi o quê? Argumentando que o pai nunca tem tempo, né? O pai nunca tem tempo para ele. Aí ele reclamou que o pai nunca tem tempo. Então a resposta é essa. O C. Releia o que o pai de Armandinho disse após ouvir os argumentos do menino. Eu disse, vamos, filho. Por que essa frase está entre aspas? Por que ela está entre aspas? Porque ele está repetindo o que ele já tinha falado antes. Pronto, porque ele está repetindo o que ele já tinha falado antes, né? Repetindo, reproduzindo, tanto faz. Ele está repetindo o que ele tinha falado antes. 3. João responde na ponta da lata. Ei, você gostou da prova, João? Sim, Minha senhora, prova? foi muito boa. Gostei Que muito. foi? Tá vendo? Depois eu queria comentar com vocês assim, algumas coisas da prova. Tu tá com tua prova aí? Não, senhora, a prova ficou lá ainda. Ficou na escola. Porque tem aluno que ainda vai fazer. Só no sétimo ano que não faltou ninguém, foram todos. Aí ela disse que quem faltou. Eu corrigi lá. A sua não, porque você fez a sua de tarde, mas lá no mesmo dia eu corrigi tudinho, sexto ano. Eu me lembro. Que ela mandou, sabe? Pra eu ficar corrigindo. Aí eu fiquei corrigindo. Então, agora a letra B, né? Por não ter ouvido a resposta do pai, o garoto argumenta para provar que não é compreendido. Qual é a
Essa é. Qual é o argumento de Armandinho? Ele já respondeu, não foi, João? Que o pai nunca tem tempo para ele, né? Sim, senhora. Pronto, aí eu li essa parte e disse assim, eu disse, vamos, filho, festa aí. Porque essa frase está entre aspas. Tu já respondeu por que era, não foi? Foi, sim, senhora. Porque ele está Porque repetindo. repetindo, reproduzindo a mesma coisa. Tanto faz repetir ou reproduzir, dá no mesmo. Terceiro, no terceiro e último quadrinho da tira, é possível saber a reação do menino ao perceber que se enganou. Qual foi ela que ele se enganou? Ele fez o quê? E se espantou, né? Teve um espanto, espantou, né? Essa reação é comprovada pelo uso de como ele diz, lá no texto. E pela forma, e pelo formato da boca de Armandinho. Sim, senhora, entendi. Lê a tirinha reproduzida a seguir. Eu leio. Ela também foi publicada com o artigo de opinião de Roseli Saião. Quem lê? Eu. Vá. Exercício para a vida adulta. Filho, você precisa saber lidar com as frustrações. Eu também posso atacar a geladeira? Faça, quem sabe, coma. Lá no outro lado, na página 219. Letra A. Nesse caso, o interlocutor do menino e a mãe. Não, nesse caso, o interlocutor do menino é a mãe. Quais elementos na tirinha podem ajudar a inferir essa suposição? Quais são? O salto alto. Chamar a atenção, né, do menino, né? Chamar o menino de filho e, além disso, as imagens, né? Qual foi a intenção dele aí? Chamar a atenção do menino. Acho que tá isso. Chamar a atenção do menino. B. Nos 2 primeiros quadrinhos dessa tira, somente a mãe fala. Ela orienta como exercício para a vida adulta, que o filho aprenda a lidar com as frustrações. Primeiro pontinho. O que são frustrações? Converse com os colegas sobre esse tipo de sentimento. Se necessário, consulte um dicionário. Frustrações. Vocês sabem o que é frustrações? Pessoa frustrada? A pessoa ficar triste por algum motivo. É um estado emocional, né? De alguém que impediu de fazer alguma coisa. Pronto. Pronto. É um estado emocional de a pessoa chegar e dizer, você não vai fazer isso, fulano. Entendeu? Acho que está assim, um estado emocional de alguém que impede de atingir a satisfação, de você ficar satisfeito com aquela coisa. Só isso. Segundo pontinho. Você já precisou lidar com frustração? Vocês já tiveram alguma frustração de alguma coisa na vida? Em sua opinião, é fácil fazer isso? As pessoas, em geral, estão preparando para enfrentar esse tipo de sentimento. Frustração, assim, eu acho que eu ficaria frustrada se eu fosse fazer um concurso e não passasse. A gente fica frustrado, sabe? É tanto que tem gente que faz vestibular a primeira vez não passa, faz a segunda não passa, faz a terceira não passa. Aí fica um aluno frustrado, né? Além da frustração, vem o medo também, né? Porque não passou na prova, né? É verdade. Tem muito isso. Então é isso. Segundo pontinho. Você já precisou lidar com frustrações? Em sua opinião, é fácil fazer isso? As pessoas, em geral, estão preparados para enfrentar esse tipo de sentimento?
Nem todo mundo está preparado para isso, não. Eu botaria não. É. Coloque não. Não. Nem todo mundo está preparado para ter frustrações na vida. C, na sua opinião, e na de seus colegas, o que causa o efeito de humor na tira? Expliquem. Qual foi o humor da tira? O humor da tira foi porque a mãe não soube lidar com a frustração dele. A mãe não soube lidar com a sua frustração. Isso é o quê? Que letra eu disse agora? A letra C foi? A letra C. D. Qual é a crítica sugerida na última fala da tira? Qual foi a crítica? A Eu crítica também foi posso qual? a geladeira? Hã? A crítica da D? Não. A mãe provavelmente também não sabe, né? Lidar com o filho. A mãe não sabe lidar com as frustrações do filho. Letra E. Converse com os colegas sobre esta pessoa pergunta: será que a comida pode diminuir a frustração? Será que Professor, pode? minha internet caiu aqui, aí eu voltei agora, vice. Foi mesmo. Apanha a bichinha. Tu apanha. Então, a letra E é o quê? A E. Quem sabe me dizer? Professora, depende. Olha, converse com os colegas sobre essas perguntas. Será Professora, que me tira uma a dúvida. comida pode diminuir a frustração? Professora, me tira uma Pode ou dúvida. não pode? Pode, né? Eu acho que pode. Professora, Eu também. Oi. Dependendo. unidade vem dois pais em cada lado, é? É o quê? Unidade vem dois pais em cada lado, é? Unidade? É? Eu não sei o que você está falando, não. Eu tô dizendo, unidade é duas coisas junto ou é quantas unidades? A unidade está dizendo um. É um. Unidade e um. Não, duas Junto. unidades, quer dizer. Aí tem o quê? 2 unidades? É. Não sei não. Qual é a questão? Não, é um negócio aqui que eu tô fazendo, eu queria saber. Ah, então que Aí, unidade você está dizendo? Uma unidade, uma unidade. É uma só coisa. é Entendeu? quantidade, não, é duas unidades mesmo. Então, são 2 unidades, são duas coisas. Então, a letra E diz assim: o fato de o menino considerar que atacar a geladeira, né, é o modo de quê? Dele lidar com a frustração, quer dizer, comendo, né? Esquecendo tudo. Comendo, 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 comendo. Amanhã nós temos duas aulas, né? É. Amanhã são 2 aulas. Oi, meu amor, bom dia. Então, nós temos aqui agora cultura indígena e amadurecimento, os rituais de passagem. Quem lê esse artigo aí? Eu leio, professora. Leia, meu amor. No artigo de opinião que você leu, Roseli Saião conversa com o leitor que está em processo de crescimento, argumentando sobre a necessidade dele aprender a se virar sozinho. Leia com os colegas o texto a seguir. Vocês vão saber como é essa fase da vida para os jovens do grupo indígena Chavante. Organização social. No caso masculino, os meninos tornam-se membros de uma classe de idade aproximadamente entre 7 e 10 anos de idade, quando são
introduzidos na casa dos solteiros. Nesse período, eles passam a ser conhecidos como Yapté, pré-iniciados. Os Que foi? Os Wapter vivem conjuntamente no Casa dos Solteiros durante um período que varia de 1 a 5 anos, e ali são orientados principalmente por um grupo de homens mais velhos, seus padrinhos. Na sua vivência no os Wapter apropriam-se de habilidades e informações que serão fundamentais para suas vidas como homens iniciados. As meninas também participam, assim como os meninos, do sistema de classe de idade. Entretanto, diferentemente deles, as meninas não se separam de suas famílias, continuando assim a viver normalmente em suas casas. Depois do período de resistência na casa dos solteiros, um elaborado e complexo cerimonial que culmina com o ritual de perfuração de orelhas transforma os meninos pré-iniciados em adultos iniciados. As meninas tornam-se adultas quando dão à luz a seu primeiro filho. Muito bem. Que hora é essa? Vamos ver a hora? Deixa eu ver a hora. 11h17. Reflita sobre sua experiência e responda. O que mais chamou a sua atenção na maneira como ocorreu a passagem da infância para a vida adulta entre os jovens desses grupos? O que você diria sobre isso? Sobre sua experiência de vida? Responda. O que mais chamou a atenção sua? Hã? Ninguém sabe? Não sei não, professor, ainda não. Não chamou nada chamou sua atenção aí? Chamou, só quero ver a definição de um só, né? Reflita sobre sua experiência e responda. O que mais chamou a sua atenção na maneira como ocorre a passagem da infância para a vida adulta? O que chamou mais a atenção de vocês? Pode concluir com a vida de vocês mesmo. Na infância de vocês, chamou a atenção o que foi mais? Foi melhor para vocês? A minha infância, eu vou falar da minha. A minha infância, eu não tive infância. Assim, eu fui criança, mas não tive aquelas coisas de criança, aquelas brincadeiras. Meu pai era muito rígido, minha mãe também, entendeu? Não tinha quase tempo para brincar, ninguém tinha esse negócio de brincadeira. Eu não tinha, não. Eu fui logo diretamente para a vida adulta. Já. Com 7 anos eu já era dona de casa. Já fazia tudo. Minha mãe ganhava neném, quem tomava conta da casa era eu. Então eu não tive vida de criança. Tive não. Isso aí foi a minha passagem. Certo? Agora vocês devem ter tido a passagem de vocês. É a passagem de cada um aí. Entendeu? Quando for amanhã, a gente vai continuar aqui, onde tem verbo 2, pessoa e número, na página 220. Tá certo? São 2 aulas amanhã, né? Sim, senhora. Já é 11h21, daqui a pouco ele disse que era 11h20 que terminava. Aí ele vai aparecer aí para terminar a aula, tá certo? Certo. Tá certo, professora. Certo? Pois pronto, até amanhã, se Deus quiser. Já pega aí a página do livro 220, que a gente vai trabalhar verbo amanhã, tá certo?
Tem Tá duas certo. aulas, tem uma, duas, tem 3 páginas, só verbo. Bom demais, amanhã a gente faz isso aí. Tá beleza? Tá certo, sim, senhora. Amanhã é 7, né? Amanhã é 7, hoje é 6, 7 do 10. Já? É, Rápido. amanhã é 7. Oi. Aí, se Deus quiser, amanhã eu vou ter notícia da minha avó. Ela vai fazer cirurgia hoje de quê? É do coração. Ah, mulher do coração, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. É o hospital aqui ou aquele de Santa Rita? É o de Santa Rita. Santa Rita, o povo só vai pra lá. Daqui de onde eu moro aqui, foi 2 pessoas pra lá. Ela vai botar uma válvula mitral. E é. Uhum. Ah, eu morro de medo de problema de coração, eu tenho medo. Porque eu, Foi eu com sou... a tosse. Com a tosse. A tosse já fazia meses, né? Aí ela Hum, começou a cansar, aí levou pro médico. e foi. Aí ela foi piorando quando eu e minha mãe chegou lá. Ela tava cansada demais. Aí vomitou, aí ela foi Eu pro não sei, médico e se ei, internau. eu não sei como não disseram que era Covid. Tava dizendo, todo mundo tava dizendo que era Covid. Que a gente não pode cansar e nem pode tossir mais, que é Covid, É verdade, verdade. né? Uhum. Mas não era não. Era Não, desse não. negócio do coração, né? Aí Mas o vai dar médico tudo. disse, já deu Ela é tudo nova, certo. é, Ingrid? Ela tem 55 anos. Ah, nova demais, mulher. Tu é doida. É, Novíssima, ela vai fazer e vai dar tudo certo, se Deus vai quiser. dar sim, já deu tudo certo. Bota Deus na frente. Hoje eu vou servir, eu sou coroinha, não sei se a senhora sabe, mas eu sou coroinha, eu vou servir hoje. Tu é coroinha, é da qual igreja? Eu sou da Matriz Sagrada Família e sou da Aparecida e sou do Sagrado Coração de Jesus. E é. Tu mora em Cidade Verde, é? Não, eu moro aqui no Mangabeira 7. E onde é essas igrejas? Sagrado Ó, Coração de Jesus, não é na Cidade Verde? o Sagrado é lá na Cidade Verde, perto do Bemar, É. lá pra E baixo. a daqui, essa daqui, tu não é não, né? Da São Francisco? Não. Tá, Francisca, terminasse? Terminei, meu amor. Pronto, tchau, bom dia, até amanhã. Deus Tchau. quiser. Vai com Deus. Até amanhã. Até Tchau. amanhã.